E aí, pessoal, vamos resolver então o primeiro exemplo sobre campo elétrico. Esse exemplo número 1 tem uma certa semelhança com um exemplo que eu resolvi de força. Vocês já vão entender por quê. O exemplo diz assim: uma carga de menos 2Q está posicionada na origem de um eixo X e uma carga de mais 8Q em X igual a 4 metros. Em que ponto o campo elétrico resultante devido a estas cargas é zero? Então, a gente resolveu um problema de força, onde a gente procurou um ponto onde a gente colocava um próton para a força resultante ser igual a zero, né? Agora, um problema de campo que nós queremos descobrir, né? A gente tem duas cargas, uma carga negativa de menos 2Q, uma carga positiva de mais 8Q, e a gente quer saber um lugar no espaço onde o campo elétrico seja nulo. O campo total é a soma dos campos individuais. No caso, eu tenho duas cargas, eu tenho dois campos, cada carga gera o seu próprio campo, e o meu campo total tem que dar zero. Assim como no problema de força, não sei se vocês lembram que eu mencionei que não valia responder no infinito, aqui também não vale, tá? Porque assim como a força, o campo também diminui com o quadrado da distância. Então, quanto mais distante, quanto maior for a distância, né, menor vai ser o meu campo elétrico. Então, se eu colocasse um ponto lá no infinito, uma distância infinita, como está no denominador e é elevado ao quadrado, né, daria o campo resultante sendo nulo. Mas essa resposta a gente já sabe, essa não vale, tá? Então, eu quero um lugar que eu consiga calcular no espaço onde o meu campo total, que é a soma do campo da carga menos 2Q com o campo da carga mais 8Q, esse campo total tem que ser igual a zero e não vale dizer que esse ponto é no infinito. Então, vamos esquematizar o problema. Eu tenho um plano XY aqui, um sistema de coordenadas, e eu tenho uma carga negativa, que eu vou chamar de Q1, situada na origem, tá? Aqui é minha posição x igual a zero, e na posição x igual a 4 metros eu tenho uma carga positiva que eu vou chamar de Q2, tá? Eu quero saber algum lugar no espaço, um ponto onde o meu campo total seja igual a zero. Então, para o meu campo total dar igual a zero, eu devo lembrar que o campo total é a soma dos campos da carga 1 com a carga 2, soma vetorial. Para a soma vetorial de E1 com E2 ser igual a zero, isso significa que os meus vetores E1 e E2 são vetores opostos, né? E1 é igual a menos E2, e inclusive eles têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, né? Se eu tiver um vetor maior do que o outro, a soma não dá igual a zero. Então, eu preciso ter vetores de mesmo módulo e de sentidos opostos. Pelas mesmas razões, no problema de força, eu vou descartar as possibilidades fora do meu eixo X, tá? Então, uma das respostas, que é a posição em Y, se for colocar, né, no sistema de coordenadas, minha posição Y é igual a zero. Vou mostrar um ponto só para vocês entenderem por quê. Vamos supor que eu tenha um ponto qualquer aqui, ó, onde eu quisesse calcular o meu campo total, tá? Isso aqui é um ponto. Eu não vou colocar uma carga aqui. As cargas são Q1 e Q2 e existe um campo em torno delas em todo o espaço e eu estou analisando pontos onde a soma desses dois campos dê igual a zero, tá? É só um ponto no espaço, é uma região do espaço. Então, se eu fosse desenhar aqui o campo da carga 1 e da carga 2, vamos lembrar que na convenção lá, o nosso campo de carga positiva, ele é um campo saindo, é um campo divergente, e o campo da carga negativa é um campo que entra, convergente, tá? Esse aqui é a carga negativa. Então, ó,
Da carga negativa ele sai, aliás, desculpa, na carga negativa ele entra. Então, para ele entrar lá, ó, neste ponto, o meu campo 1 teria que estar mais ou menos aqui, ó. E o campo da carga 2 é uma carga positiva, é um campo que sai, ó, como raios de sol. Ele sai em torno de toda a carga e aqui no ponto, ó, ele vai atravessar o ponto e o meu E2 vai apontar aqui, ó. Em qualquer região do espaço que não esteja no eixo X, eu vou cair em alguma situação desse tipo aqui, ó, onde eu tenho E1 e E2 não no mesmo eixo, eles não estão na mesma direção. Então, eu teria que fazer a decomposição para somar isso aqui, ó, em X e em Y. Pode até ser que em alguma das componentes eu anule o meu campo, mas na outra componente a soma não vai dar nula. Então, qualquer situação que eu tenha ângulo entre os vetores vai ser descartada, tá? Então, por esse motivo, eu não vou considerar nenhuma posição fora do meu eixo X, tá? Podem testar qualquer outro ponto para vocês tirarem a prova. Então, explicado o motivo, eu vou analisar pontos no eixo X, mas eu tenho três possibilidades de qualquer forma. Eu posso ter uma situação à direita das minhas cargas, entre as cargas, aliás, à esquerda entre as cargas ou à direita das cargas, tá? Eu vou analisar pontos, simplesmente. Isso aqui não quer dizer que está no meio, está entre as cargas. Ó, à esquerda, tá? Eu vou analisar os três pontos. A esquerda entre as cargas e a direita. Então, eu vou desenhar os vetores de campo elétrico para ver se eu encontro vetores opostos, tá? Primeira situação, o campo da carga negativa entra. Então, ó, ele quer entrar lá na carga negativa, meu campo 1 aponta nesse sentido aqui. O campo da carga positiva sai, ó, ele sai. Então, ele vai atravessar o ponto e apontar nesse sentido aqui. É possível que esses dois campos se anulem? Opa! Aparentemente é possível, né? Não vou descartar essa possibilidade, vou guardar ela, depois eu olho melhor. Segunda situação. A carga 1 é uma carga negativa, o campo entra, então neste ponto, ó, ele vai tentar entrar na carga negativa, o meu campo aponta para a esquerda. O campo da carga positiva sai, ó, sai. Então, ele vai atravessar esse ponto. E aí, se eu for fazer a soma vetorial de E1 com E2, isso aqui nunca vai se anular, ó. Vai dar sempre um vetor maior ainda apontando para a esquerda. Então, eu vou descartar a possibilidade entre as cargas. Terceira opção. O campo da carga negativa entra, ó, ele quer entrar lá. E o campo da carga positiva sai. Então, eu vou ter um campo 2 que aponta nesse sentido aqui. É possível que esses dois vetores se anulem? Aparentemente, sim. Então, uma das duas possibilidades é verdadeira e a outra não. Como que eu vou saber qual que é a possibilidade que eu vou analisar? Eu vou agora olhar em termos do módulo, assim como eu fiz lá para a força. Ó, a fórmula do campo é proporcional à constante de Coulomb, carga dividido pela distância ao quadrado. Se eu olhasse a mesma distância, a carga 1 e a carga 2, a carga de maior módulo vai ter um campo maior, né? Então, o que eu faço para compensar? Eu preciso que os campos sejam iguais. Eu tenho que colocar a carga 1 a uma distância grande. E a carga, aliás, a carga 1 não, a carga maior a uma distância grande e a carga menor a uma distância pequena, para que de alguma forma esses vetores se compensem. Então, a carga pequena tem que estar a uma distância pequena. Se eu colocar essa carga pequena a uma distância grande, essa carga que é muito maior vai ter uma contribuição muito maior para o meu campo elétrico. Uma carga grande não pode estar perto do ponto. Isso aqui não vai anular o meu campo total. Então, a minha situação verdadeira é essa aqui, tá? Então, para eu fazer o cálculo, eu vou chamar essa distância aqui de x
tá? Que é a distância entre o ponto e a origem aqui. Vou fazer o cálculo e vou descobrir quanto que é essa distância. Então, eu vou partir dessa igualdade aqui, ó. Aqui, ó, os módulos iguais, assim como eu fiz lá para a força. Então, no campo 1, eu tenho a carga 1 e a distância 1 ao quadrado. No campo 2, eu tenho a carga 2 e a distância 2 ao quadrado. Constante de Coulomb nos dois lados da igualdade. Eu posso simplificar. Vou substituir meus valores. Assim como o cálculo de força, pessoal, um detalhe muito importante. O cálculo de campo também é feito em módulo. Como eu desenho os vetores de acordo com o sinal, eu não uso o sinal dentro do cálculo. Eu já levei em conta o sinal na hora que eu desenhei os vetores. Então, isso aqui é um cálculo feito em módulo, tá? Não esqueçam. Então, não vai sinal dentro do cálculo. O meu sinal eu já levei em conta aqui, ó. Inclusive, eu escrevo da forma vetorial isso aqui, tá? Então, substituindo os valores em módulo, carga 1 é 2Q, distância 1, ó, eu chamei de x, que é a distância entre a carga 1 e o ponto em questão. Eu chamei de x. A carga 2 vale em módulo 8Q, e a distância 2 eu vou dizer, ó, se a distância 2 é a distância entre a carga 2 e o ponto. É tudo isso aqui, ó. Se eu disse que essa distância aqui é x e aqui é 4, então isso aqui vale x mais 4 metros. Ao quadrado, ó, não esqueça. Tá? Q e Q dos dois lados da igualdade. Lembra como que eu calculo isso sem resolver por fórmula de Bhaskara? Eu junto num lado da igualdade tudo que está ao quadrado e o resto eu coloco no outro lado da igualdade. Então, vou ficar assim, ó, x mais 4 ao quadrado sobre x ao quadrado igual a 8 sobre 2, né? X mais 4 sobre x, que isso aqui é tudo ao quadrado, igual a 4. Matematicamente, eu posso aplicar qualquer operação, desde que dos dois lados da igualdade, assim eu não afeto meu resultado final. Então, a operação inversa dessa potência raiz quadrada, eu elimino sem precisar resolver por fórmula de Bhaskara. Então, x mais 4 sobre x é igual a raiz de 4, que é 2. X mais 4 igual a 2x. 2x menos x é x. Então, x igual a 4 metros é a distância, olhem a figura, voltem na figura e olhem o que é x. É a distância entre o ponto e a minha carga Q1, ou a distância entre o ponto e a origem. A posição, se eu for responder isso como uma coordenada, tá à esquerda da origem. Então, essa posição, ela é negativa. Cuidado com o ponto onde vocês colocam, tá? Se vocês chamassem tudo isso aqui de x, ó, teria que descontar 4 metros. Então, depois que vocês fizerem o cálculo, voltem na figura e observem bem onde que vocês colocaram o ponto para ver se isso aqui não é simplesmente uma distância. E para responder a posição, talvez tenha que descontar ou colocar um sinal de menos. É bom sempre dar uma analisada antes de colocar a resposta final.